Tarde, boa noite. Hoje a nossa aula vai ser sobre a obtenção dos valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 45 graus, certo? Para início de conversa, necessariamente a gente precisa saber sobre Pitágoras, que é uma matéria muito importante na matemática. Pitágoras, a gente sabe como fórmula que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Bom, eu peguei e desenhei um triângulo aqui para a gente identificar onde é a hipotenusa, onde é o cateto adjacente e onde é o cateto oposto. Bom, deixa eu ir para cá agora um pouquinho. Bom, quem é a nossa hipotenusa? A nossa hipotenusa sempre vai ser, digamos assim, a parte maior desse triângulo, né? Ou o contrário do nosso ângulo de 90 graus. A gente sabe que é o ângulo de 90 graus porque a gente tem esse símbolo aqui, ó, é um quadradinho com um ponto no meio. Sempre quando for assim, certo? Esse ângulo daqui que eu estou apontando, ele vai ser o nosso ângulo de 90. Então a parte contrária desse ângulo vai ser a nossa hipotenusa. Então aqui vai ser a nossa hipotenusa. Bom, quem é o nosso cateto adjacente e o nosso cateto oposto? Bom, depende do nosso, referenciando o nosso ângulo. Eu coloquei a letra A e a letra B aqui para representar como se fosse um ângulo. Aqui na verdade é um ângulo lá de 45, de 30, de 60, a gente não sabe, né? Que eu fiz um triângulo qualquer, mas eu botei como A e B só para fazer uma representação. Então, se eu pegar esse lado de cá, esse lado que está do nosso lado de A, se eu fizer referenciando o nosso ângulo A, aqui vai ser cateto adjacente referenciando A. Agora, nesse risquinho daqui de baixo, que é do nosso lado do nosso ângulo B, aqui vai ser cateto adjacente em relação a B. Ao mesmo tempo que desse lado de cá, vai ser o nosso cateto oposto em relação a B, ó, porque ele está oposto de B. Da mesma forma que a parte de baixo pode ser também cateto oposto em relação a A, certo? Então isso é que a gente tem que referenciar, sempre de acordo com o ângulo que a gente está falando. Mas sim, tirando essa parte maior que é a nossa hipotenusa, que não tem referência com ângulo nenhum, é a nossa hipotenusa por qualquer tipo de triângulo, a gente tem que referenciar cateto adjacente e cateto oposto. Bom, agora vamos fazer um exemplo para a gente poder calcular então a nossa, o quê? Hipotenusa, certo? Porque a gente sabe que é o lado contrário do nosso ângulo de 90 graus aqui nesse caso. Então a gente tem dois lados. Pode ser o cateto oposto ou o cateto adjacente, nesse caso não nos interessa porque a gente não está calculando em relação a nenhum ângulo. Como os nossos números são iguais, então fica indiferente quem é o cateto adjacente e o cateto oposto, a gente tem que calcular então a nossa hipotenusa. Certo? Para nós calcular a nossa hipotenusa, a gente usa o quê? Pitágoras. Então Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado igual a cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. A gente tem então aqui hipotenusa ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir, né? Vamos botar aqui hipotenusa igual a um ponto de interrogação, que é o que a gente quer descobrir. Cateto adjacente e cateto oposto a gente sabe que é 3 e 3, certo? Então vai ficar 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, certo? Bom, vamos continuar aqui com a nossa hipotenusa ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir. Quanto é que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que resulta em 9. Então, 9 mais 3 ao quadrado de novo, que é 9 também, que a gente acabou de descobrir, fica assim. Continuando, hipotenusa ao quadrado é igual a 9 mais 9, que é 18. Certo? Acabou, professor? Não, porque a gente tem uma incógnita aqui, que poderia ser valor de x, poderia ser qualquer valor, mas no caso eu botei h e p como representando a hipotenusa. A gente tem esse índice ao quadrado. A gente quer que hipotenusa seja igual a alguma coisa, não hipotenusa ao quadrado ser igual a alguma coisa. Como é que resolve? Como a gente aprendeu em equação de primeiro grau, tudo que tu faz de um lado, automaticamente tu tem que fazer do outro. Ou seja, se tu somar um de um lado, tem que somar um do outro para continuar a igualdade. Então, se eu pegar e a gente tirar a raiz, tá? Desse lado de cá, que é a hipotenusa ao quadrado, e tirar a raiz
desse número aqui, que é 18, raiz de 18, a gente automaticamente vai conseguir excluir aquele índice 2 ali, né? Por quê, professor? Porque a nossa raiz quadrada, ela tem um índice aqui também, ó, chamado 2. E esse 2 anula com esse 2. Então, esse h e b, né, que é a nossa hipotenusa, ela sai para fora da raiz e fica a raiz de 18 aqui, né? Que a gente só copiou de volta. Ah, professor, mas quanto é que a raiz quadrada de 18? Não precisa resolver porque não é uma raiz exata, ela é um número quebrado, então não é necessário. A gente finaliza aqui, ó. Então, a nossa hipotenusa vale raiz de 18, correto? Ah, professor, mas como é que por que a gente fez tudo isso aqui em relação a Pitágoras? Justamente para a gente conseguir obter os valores, né, de cosseno, seno e tangente de 45 graus. Por isso que aqui, deixa eu passar para cá, eu escrevi aqui, ó, dado um quadrado de lado 1, temos, bom, para início de conversa, o quadrado ele tem lados iguais. Então, se eu disse que tem lado 1, isso significa que aqui tem 1, aqui vale 1, aqui vale 1 e aqui também vale 1, certo? Bom, observação, a gente sabe que todos esses cantinhos aqui do nosso quadrado equivalem a qual ângulo? Lembra que eu falei lá no início, quando a gente tem um ângulo assim, ó, esse cantinho aqui que estou balançando o dedão, é um ângulo de 90, né? É a mesma coisa aqui. Então, todas as nossas pontas aqui, eu esqueci de botar um pontinho aqui, valem 90 graus. Certo, professor, do que isso me adianta? Bom, a gente quer descobrir os ângulos de 45 graus. Alguém poderia me dizer, então, o que eu tenho que fazer nesse quadrado para obter algum ângulo de 45 graus? Basta eu fazer um tracejado daqui até aqui, né? Ah, professor, mas por quê? Ora, se esses ângulos aqui são de 90 graus, se eu partir ele no meio, não vou obter um ângulo de 45? Quanto é que é 90 dividido por 2? Né? Que eu peguei o 90 e rachei ele no meio. 45. É assim que eu consigo obter o ângulo de 45 graus. Beleza. Então eu vou pegar, só para representar, vou pegar e tirar esse triângulo e colocar aqui embaixo. Como eu estou sem regra, pode ficar um pouco torto, tá, gente? Mas a tentativa é sempre válida. Opa! Vou botar aqui, aqui, aqui. Tá? Tentei representar isso aqui. Agora ficou torto, mas é a tentativa. A gente sabe que esse ângulozinho aqui é o ângulo de 90, porque eu só estou copiando. E agora esse ângulo que antes também era de 90, como foi partido no meio, fica um ângulo de 45 graus e aqui também. E a gente sabe que os lados valem 1, porque eu já disse lá no enunciado. 1. Bom, a gente tem valores desses lados, que seria o nosso cateto adjacente e cateto oposto, né? Quem é a hipotenusa? Bom, a gente não sabe. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez da última vez ali. Vou botar um ponto de interrogação, que é o que a gente não sabe, né? Bem semelhante, né? Só que ali é um valores 3, aqui é valor 1. Bom, como é que a gente calcula isso? Usando Pitágoras, vamos vir para cá agora. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Hipotenusa é o que a gente quer saber. Vamos copiar. Lembrando, cateto adjacente e cateto oposto, como a gente não está fazendo em relação a algum ângulo aqui, e ambos os ângulos são iguais, a gente só pega os valores aqui de referência, que é o nosso 1. Então fica 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aqui fica fácil, né? Porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. Vamos copiar aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado. Quanto é que é 1 ao quadrado? 1. Mais 1 ao quadrado, mais 1. Copiamos de novo. Hipotenusa ao quadrado igual a quanto é que é 1 mais 1? 2. Agora, mesmo esquema ó, de antes. A gente tem a nossa incógnita, que é a hipotenusa, elevado ao quadrado. A gente quer hipotenusa igual a alguma coisa, não hipotenusa ao quadrado igual a alguma coisa. Como é que a gente faz para tirar esse índice 2 daqui de cima? A gente puxa a raiz quadrada desses valores. Como eu fiz de um lado, eu tirei a raiz de um lado, eu vou tirar a raiz do outro. Certo? Como aqui também tem um índice 2, ó, corto, a hipotenusa sai para fora. Então fica a hipotenusa
igual a raiz de 2. Então agora a gente sabe que esse lado aqui, que é a nossa hipotenusa, vale raiz de 2. Certo? Bom, a gente sabe que o nosso cateto adjacente e cateto oposto valem 1 e a nossa hipotenusa vale raiz de 2. Vamos ver no que isso nos ajuda na obtenção dos valores ali de seno, cosseno e tangente de 45 graus. Agora que vocês vão descobrir. Antes de mostrar para vocês direto, eu gostaria de mostrar para vocês a nossa tabela de ângulos notáveis. Os nossos ângulos notáveis são de 30, 45 e 60 graus. Mas como a aula é focada no ângulo de 45, foquem só aqui, esse aqui para uma outra aula. Vamos olhar aqui nos ângulos de 45. O seno de 45 graus resulta em raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 graus, a mesma coisa, raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 graus, 1. Isso é uma tabelinha que no futuro vocês vão ter que até meio que gravar, né? Porque a gente utiliza muito, né? Bom, mas tem esses valores aqui. Mas como é que a gente chega nesses valores? Bom, a gente agora tem que aprender como calcular o seno, cosseno e tangente. Aqui está a nossa equação, digamos assim, para a gente conseguir fazer, a nossa fórmula, melhor dizendo, né? A nossa fórmula para a gente conseguir resolver, então, o nosso cosseno, seno e tangente. Então, o nosso seno de algum ângulo, esse símbolo aqui é só para representar, para não precisar colocar um número, tá? É só um símbolo, tá? Nada mais além disso. Então, o seno de algum número, de algum ângulo, né? É cateto oposto dividido por hipotenusa. O cosseno de algum ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a nossa tangente de algum ângulo é igual a cateto adjacente dividido por cateto oposto. Certo? Sabendo disso, agora a gente consegue chegar naqueles valores ali. Vamos começar então pelo seno, referenciando sempre esse quadrado aqui que a gente quer descobrir. Vamos lá. O nosso seno de 45 graus vai ser igual a quem? Nossa fórmula aqui, ó, cateto oposto dividido pela nossa hipotenusa, que é igual a quem? Vamos lá. Quem é o nosso cateto oposto? A gente já sabe que é 1, né? Que a gente já tinha descoberto antes. Então aqui em cima fica 1. E embaixo, que é a nossa hipotenusa, ó, que a gente descobriu antes, em Pitágoras, raiz de 2. Ah, mas acabou? Será? Reparem, o seno de 45 graus é 1 dividido por raiz de 2. Reparem na nossa tabela. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Bom, tem uma coisa errada aí, né? Será que foi eu que errei? Não. Reparem bem. Uma coisa interessante na matemática. Todo número que é multiplicado por 1 é ele mesmo, certo? 1 milhão vezes 1 é 1 milhão, 2 vezes 1 é 2 e assim por diante. Todo número multiplicado por 1 ele vai ser ele mesmo. Mas o 1, a gente pode reescrever ele de diferentes maneiras. Vocês concordam comigo que todo número dividido por ele mesmo também é 1? Ah, mas como assim? Quanto é que é 10 dividido por 10? 1. Quanto é que é 1 milhão dividido por 1 milhão? 1. E assim por diante. Então o que acontece? Se eu multiplicar esse 1 dividido por raiz de 2 vezes 1, não vai resultar em 1 raiz de 2? Vai. Só que olha só uma coisa interessante na matemática, a gente precisa retirar o nosso denominador dentro da raiz, a gente tem que deixar o nosso denominador em formato de número comum. E aí a raiz pode ficar como numerador. Professor, como é que eu faço isso? Vou botar uma flechinha aqui, ó, para informar para vocês. Ó. Vou copiar ali 1 raiz de 2 e vou multiplicar por 1. Só que diferente de botar o número 1 aqui, eu vou representar de uma forma diferente. E eu vou escolher a nossa raiz de 2 sobre raiz de 2. Vocês concordam comigo que raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1? Todo número dividido por ele mesmo é 1. Então isso é 1. Então eu multiplicando isso vai dar o mesmo valor, não vai modificar. Só vai ser reescrito de uma forma diferente. Bom, por que eu escolhi a raiz de 2? Vocês vão ver agora na nossa multiplicação. Quanto é que é 1 vezes raiz de 2? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, então aqui fica a raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, na regra matemática, a gente bota a raiz e multiplica os números que estão ali dentro. Quanto é que é 2 vezes 2? É 4. Então a gente vai ficar raiz de 2 dividido por raiz de 4. Ah, professor, mas não é igual. Claro, a gente não terminou ainda. Olha aqui, ó.
Raiz de 2 a gente copia de novo. Raiz de 4, a gente sabe, né? Que é quanto? 2, né? Reparem. Agora bateu exatamente com na nossa tabelinha. Viu como é fácil? Bom, agora vamos passar para o cosseno. O nosso cosseno de 45 graus vai ser o nosso cateto adjacente dividido pela nossa hipotenusa, certo? Então, o nosso cateto adjacente, a gente sabe que é 1. Vai ser praticamente igual aqui no nosso seno, né? Porque a gente contém ali os valores de cateto oposto e cateto adjacente iguais. Então, isso aqui ficou 1 dividido pela hipotenusa, que a gente sabe que é raiz de 2. E olha só, deu a mesma coisa. Basta a gente fazer o mesmo processo. Nada muda. 1 raiz de 2, vou botar aqui uma flechinha para informar, né? 1 raiz de 2 multiplicado por raiz de 2 sobre raiz de 2. Como eu disse antes, a gente está multiplicando por 1, tá? A gente só está modificando a forma da escrita. Isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 4, que a gente conserva ali a nossa raiz e multiplica os índices de dentro. E a gente sabe que raiz de 4 é 2, então isso aqui fica raiz de 2 sobre 2 também. Reparem que é raiz de 2 sobre 2. A tangente agora, por último, para finalizar. Tangente de 45 graus é igual ao nosso cateto adjacente dividido pelo nosso cateto oposto. Isso aqui ficou bem barbada, né, gente? Porque o nosso cateto oposto e o nosso cateto adjacente é 1, certo? Então vai ser 1 dividido por 1. E quanto é que é 1 dividido por 1? É 1. Olha lá, é 1. Tá? Então, gente, eu agradeço pela aula. Muito obrigado por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado.